1 Coríntios capítulo 1. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículos 22 ao 24. Eu vou pregar um pouco suave por conta da minha voz, mas abre o seu coração para que o Senhor possa falar contigo. Todos encontraram? Digam amém. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Eu vou ler novamente, preste atenção. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Glória a Deus. Podem sentar, queridos? Glórias ao nome do Senhor. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios. Se analisarmos esse texto, alguns versículos antes, nós vamos encontrar algumas disputas, dissensões que estavam acontecendo naquela igreja. E o apóstolo Paulo se manifesta a eles com aconselhamentos, visando-os esclarecer acerca da dimensão em que eles estavam vivendo, e aquela igreja precisava de fato ter um alvo principal, olhar para o lugar certo, ter um ponto, um foco correto para que eles pudessem visualizar e poder se permitir ser guiados por isso. Porque é importante que eu me permita ser guiado, porque se nós não nos permitirmos ser guiados, naturalmente que não terá efeito algum. A palavra de Deus, ela é poderosa, mas se nós não nos permitirmos sermos guiados pela palavra de Deus, não haverá efeito algum sobre as nossas vidas a palavra de Deus. Amém? Você entendeu isso? Diga amém. Então é necessário que eu me permita, para que a palavra de Deus tenha efeito sobre a minha vida. O apóstolo Paulo, ele destaca algo importante, eu quero compartilhar para vocês nesta noite, e a minha oração é que o seu coração esteja aberto, que a sua mente esteja preparada para ouvir a palavra de Deus, entender a palavra de Deus. Bendito seja o Senhor para sempre. Preste atenção que Paulo diz assim: porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Preste atenção, se a palavra de Deus é escândalo para mim ou loucura para mim, qual será o efeito da palavra de Deus sobre a minha vida? Nenhum. Preste atenção. Se a palavra é escândalo para você ou loucura para você, não há efeito positivo da palavra sobre a sua vida.
Não há efeito positivo da palavra de Deus sobre a vida daquele que se comporta como que se a palavra de Deus fosse um escândalo, como que se a palavra de Deus fosse uma loucura. Não há efeito de fato. E o apóstolo Paulo, ele impulsionado por Deus, ele procura inculcar naqueles irmãos com relação a essa seriedade. Observe que Paulo diz assim: porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Isso não é uma pergunta, é uma afirmativa. Paulo não está perguntando por que os judeus pedem um sinal. Não, Paulo está afirmando. É uma afirmativa. Paulo diz: os judeus pedem um sinal e os gregos buscam a sabedoria. É interessante que esse texto nos faz entender que Paulo faz uma classificação. Você percebe que Paulo faz uma classificação? Olha aqui para mim. Imaginemos que aqui está Paulo. Imaginemos que aqui está os gregos. Imaginemos que aqui está os judeus. E Paulo então observa todos e faz uma classificação. Esse busca algo, aquele busca algo também. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, o que é loucura para aquele, escândalo para aquele. Glória a Deus. Sabe qual é a minha preocupação? Será que nós estamos de fato tendo estrutura espiritual para fazer essa classificação e ao mesmo tempo essa separação? Será que nós somos capazes de fazer assim? Porque observe que Paulo estava no meio dos judeus, porque ele era judeu, e ele era membro do Sinédrio, do Tribunal Superior de Justiça dos judeus. Paulo era membro do Sinédrio, então ele fazia parte dos judeus, e ele estava na Suprema Corte Judaica. Ele estava no meio daquele povo da elite, aonde os gregos mais queriam estar, porque os gregos sempre buscaram fama e sabedoria. A sabedoria, entre aspas, naquela época estava com eles. Preste atenção aqui. Bendito seja o Senhor para sempre. E Paulo faz uma classificação, estando no meio deles. Será que nós temos essa estrutura para observarmos aquilo que está ao nosso lado, ao nosso redor, pertinho de nós, e classificar como Paulo classificou? Ele observa e visualiza nos judeus pedindo um sinal do mestre. Olhe para mim, até hoje os judeus estão esperando o Messias. Até hoje a palavra não teve o poder, apesar de ser poderosa. Baixa só um pouquinho, Daniel. Apesar da palavra ser poderosa, até hoje não teve o poder de convencer o judeu que Yeshua era o Messias, anunciado pelos profetas. Presta atenção nisso. Até hoje a palavra não teve poder para convencê-los. Então preste atenção, se eu e você não tivermos a sensibilidade, aonde nós estamos, aonde nós andamos, aonde nós nos colocamos, se eu e você não tivermos a sensibilidade, a palavra de Deus encontrará dificuldade de nos convencer de algo, porque até hoje os judeus não foram convencidos. Se você conversar com um judeu hoje, quem é Jesus para você? Ele vai dizer: Jesus, Yeshua, foi um profeta, como Moisés foi um profeta. Mas simplesmente isso. Presta atenção. Se você conversar com um judeu e perguntar para ele sobre a salvação em Cristo, quem é Cristo? Aquele homem que fundou o cristianismo, ele foi um profeta. Simplesmente isso. Paulo observa e classifica. Os judeus pedem um sinal. Os gregos buscam a sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Aleluia. O que é escândalo para os judeus
loucura para os gregos. Preste atenção, porque isso é profundo. Estou pedindo inspiração de Deus para me pregar para você, e você entender, na dimensão que eu consegui visualizar esse versículo, essa palavra. Glória a Deus. Porque se nós não estivermos ligados com a videira verdadeira, para entendermos as coisas espirituais, encontraremos dificuldades em entender. Porque as pessoas só desanimam, as pessoas só abandonam o altar, só abandonam a igreja, porque elas encontram ou encontrarão dificuldades em entender na essência espiritual o que é a palavra de Deus, o que é o evangelho de Cristo. Aleluia, bendito seja o Senhor para sempre. Então Paulo se coloca entre eles e consegue classificar eles. Agora olhe para você, aonde você anda, aonde você está, o meio em que você vive. Será que você consegue observar com a dimensão do apóstolo e poder saber separar? Aquele é uma mulher de Deus, aquela é uma mulher de Deus, aquele é mais ou menos, aquele tem compromisso com Deus, aquele não tem compromisso com Deus. Será que nós conseguimos classificar isso? Ou nós fomos sendo levados, como diz o ditado, Maria vai com as outras, porque não tem uma firmeza própria. A palavra de Deus nos instrui, nos adverte, nos exorta a termos uma posição, uma postura, e é isso que o apóstolo Paulo está pregando. Mas para aqueles que são chamados, continuaremos pregando Cristo, que é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Aleluia, bendito seja o Senhor. Se nós não entendermos nessa dimensão, nós não aprenderemos classificar as coisas. Presta atenção, você e eu estamos neste mundo de passagem. Glória a Deus. A qualquer momento a igreja será arrebatada para a glória, e eu creio nisso. Bendito seja o Senhor para sempre. Você acredita nisso? A igreja vive em uma expectativa, mas antes que esse dia aconteça, pode ser hoje, o Senhor espera de nós uma postura de conseguir visualizar as coisas e classificá-las. Preste atenção, porque a plenitude dos tempos anunciada pelos profetas do Antigo Testamento, de que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Os profetas estavam anunciando quando Yeshua entrasse no templo, se ele em carne e osso, o próprio Deus encarnado, a glória daquele templo ali seria maior do que a da primeira. Os profetas haviam anunciado, presta atenção, Cristo chega no cenário da plenitude dos tempos, mas cadê a recepção? Ei, cadê a recepção? Você está preparado para receber a Cristo? Ou alguma coisa está sendo mais interessante, ou foi mais interessante do que a expectativa do Messias? Porque na história judaica, as aparências do mundo foi mais interessante do que o surgimento do Messias, que veio no meio deles, assim como os profetas haviam anunciado, pregando e operando sinais e maravilhas, mas eles rejeitaram Cristo, rejeitaram Emanuel, Deus conosco, e condenaram ele, crucificaram, ergueram no madeiro e crucificaram, e não aceitaram a Cristo. Agora preste atenção, eu e você, nós estamos vivendo uma dimensão em que as pessoas estão cada vez mais sendo atraídas, porque o mundo é cada vez mais atraente. Se tem uma coisa atraente hoje na minha época e na sua, se tem uma coisa atraente é o mundo. O mundo fica cada vez mais brilhante, mais bonito, mais chamando a atenção. Aleluia. O mundo está cada vez mais chamando a atenção das pessoas. Agora preste atenção, se eu e você não estivermos prontos para entender a dimensão
espiritual que nós estamos vivendo, facilmente você será tragado ou tragada pelo inimigo. Glória a Deus. Nós ficamos em uma cidade por uma semana, caminhamos quilômetros daquela orla. Eu não vi uma igreja eu não vi. Comentei com a minha esposa: amor, percebeu que não tem igreja aqui? Percebi, não tem uma igreja. Quando a gente estava voltando para o aeroporto, caminhando dentro da cidade, aí a gente viu igrejas, mas lá não tinha uma igreja. E nós estávamos caminhando ali, no penúltimo dia, caminhando entre uma feira lá, livre, popular, tinha uma mulher com a Bíblia aberta, lendo a Bíblia. Eu olhei aquilo, Zama falou: amor, olha lá, a única. Estávamos ali, sentávamos para comer, observar a situação e fazer a classificação. Ei, o mundo está tão brilhante. Se nós não tivermos a espiritualidade que a palavra de Deus espera de nós, porque a palavra ela não está escondida no fundo do mar, para que você não tenha acesso. A palavra de Deus ela não está lá na lua, pendurado na lua, para você dizer: eu tenho que pegar uma nave espacial e ir até a lua, para poder pegar a palavra. Não, a palavra de Deus está perto de você. No Brasil, cada casa tem uma Bíblia sagrada. Para que serve uma Bíblia sagrada? Meu irmão, olha aqui para mim: para ser testemunha ao teu favor ou contra você. E na maioria dos casos, na maioria das vezes, essa multidão que não sabe fazer classificação, não sabe separar o que é santo, o que é profano, não sabe fazer essa classificação daquilo que é correto e daquilo que não é correto, daquilo que Deus abomina e daquilo que Deus não abomina. As pessoas estão envolvidas por uma influência maligna de que qualquer coisa Deus aceita, qualquer coisa Deus engole garganta abaixo. Olhe para mim aqui: a palavra de Deus não muda. A palavra de Deus não vai mudar. Ou cada um de nós nos dobramos e nos rendemos diante da palavra, ou vai sobrar juízo, meu irmão. O final disso não é bom. Não é bom. Eu estava conversando hoje em relação a algumas situações, e eu disse assim para o irmão: olha, irmão, o final disso não vai ser bom. Eu sei que não vai ser bom, porque a palavra de Deus diz que não vai ser bom. E pela nossa experiência de vida, quantas questões que o final não foi bom. Porque as pessoas não conseguem fazer classificações, não conseguem classificar aquilo que é errado e aquilo que é certo. Glória a Deus. As pessoas e os personagens hoje são mais interessantes do que a palavra de Deus. Eu disse para o meu filho hoje, conversando com ele: a Bíblia Sagrada é a coisa mais importante na vida. Quando você colocar isso no seu coração, que a Bíblia Sagrada é a coisa mais importante na sua vida, você vai ser um homem abençoado. Agora, se você desprezar a palavra vai desprezar você. Se você desprezar a autoridade da palavra, a palavra é uma autoridade sobre você, ela vai te desprezar. Ela será testemunha contra você. Agora, visualize comigo e vamos fazer uma separação. Eu e você, o mundo. Será que nós conseguimos visualizar? Tem alguma coisa boa de Deus para o mundo? Meu irmão, Deus diz assim: olha, vai por aqui. O mundo vai de mal a pior. E eles não se importam de parar e refletir. Eles cada vez mais vão de mal a pior. Quando Paulo diz assim: olha, os judeus estão pedindo um sinal, ele está se referindo àquela situação no capítulo 12 de Mateus, onde a Bíblia diz assim: os mestres, os fariseus tomaram a palavra dizendo: mestre,
queremos ver da tua parte algum sinal. E ele lhes respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não lhes dará outro sinal, a não ser o sinal do profeta Jonas. Qual foi o sinal do profeta? Qual foi a profecia de Jonas? A destruição de Nínive. É isso que Yeshua está dizendo. Para uma geração adúltera e pecadora, não se dará outro sinal a não ser um sinal de juízo. Ei, enquanto a palavra de Deus não conseguir me converter a ponto de eu me render, que a palavra de Deus não é loucura, não é fábula, mas é a palavra de Deus, nós iremos viver em meio a uma confusão ideológica. Nós estamos vivendo uma confusão ideológica. Por quê? Porque fulano, que é famoso, que é importante, entre aspas, está dizendo que é maravilha. Eu estava vendo uma cantora hoje, que há 10 anos atrás eu preguei, falei sobre ela e disse: ó, o caminho não é bom, lá na frente vocês vão ver o que é que vai acontecer com esse instrumento de Satanás. Pois é, hoje está aí, influenciando uma geração pobre de Bíblia, uma geração que não conhece Bíblia, uma geração de pais que não levam os filhos para aprender as coisas de Deus, não ensinam nada de Deus para os filhos, uma geração pobre de conhecimento da palavra de Deus, que nós estamos criando uma geração que não sabe classificar as coisas, não sabe dividir. O camarada quer fazer do jeito que ele quer e quer que Deus aceite do jeito que ele quer. Ei, você precisa aprender a classificar as coisas. Deus não se renderá a mim, é o contrário, é o oposto disso. Eu preciso me render a Deus, só no domingo não, na segunda, na terça, na quarta, todos os dias eu preciso me render a Deus, pedir a sua graça, pedir a sua misericórdia, para que eu possa aprender a classificar. Moisés, aos 80 anos de idade, ele diz assim: Deus, me ensina a contar os meus dias, para que eu consiga alcançar um coração sábio. Bendito seja Deus. Um homem com 80 anos de idade pedindo sabedoria a Deus. Meu irmão, o que será de mim e o que será de você? Aquilo que os nossos olhos viram e sofrerão juízo diante do Eterno, do Todo-Poderoso. Ou você acha que a sua mente vai ter um apagão e você não vai se lembrar de nada? Toda vez que eu falo de escatologia, eu falo disso. A minha mente e a sua é um pendrive. Um dia Deus vai abrir ele. Um dia o Senhor acessará esse pendrive. Será para a glória de Deus e para a vergonha sua, ou será para a glória do Senhor e vida plena sua? Porque esse pendrive um dia vai ser acessado pelo Senhor. Bendito seja Deus para sempre. Paulo diz assim: olha, os judeus estão pedindo um sinal. Como assim? Aos judeus foi liberado a palavra. Aos judeus foi confiado a palavra. Deus confia a palavra aos judeus. Presta atenção nisso aqui. Deus confia a palavra aos judeus. Quando Deus entregou a lei através de Moisés, foi cerca de 900 anos antes de Cristo. Passaram-se quase 1000 anos. Ao invés deles recepcionarem o que as profecias estavam anunciando, o que é que eles fizeram? Mostra um sinal aí. E qual era o sinal que eles estavam pedindo? Um sinal militar, um sinal político e um sinal militar contra Roma, que era o peso no lombo deles. Percebeu que o povo não estava entendendo a dimensão em que Yeshua estava se encontrando. O mestre estava na plenitude dos tempos. O amor se esfriou. A espiritualidade do povo estava numa sequidão
terrível que a palavra de Deus tinha acesso, tinha dificuldade de ter acesso a cada um deles. Cristo não veio para impor força política, Ele veio pregar um reino espiritual e eterno. Quantos entendem isso? Levante a sua mão e glorifica Ele. Ele veio pregar um reino espiritual e eterno. Não é uma coisa temporária, de gozo, mas temporário, porque este mundo traz prazer. Querido, se o pecado não trouxesse prazer, as pessoas não pecariam. As pessoas só pecam porque é prazeroso pecar. É por isso que nós, seres humanos, somos atraídos. E a palavra de Deus diz assim, Yeshua diz, o reino de Deus é tomado por força, porque todos os dias se faz violência a esse reino que está dentro de você, para que você desista, para que você pare de agarrar, para que você solte, para que você pare de fazer força do lado oposto deste mundo. Por isso que nós precisamos aprender a fazer classificações das coisas. Eu não posso me deixar ser levado por qualquer coisa. Não, eu tenho que aprender pela palavra a classificar as coisas. Aleluia, bendito seja o Senhor. E é isso que Paulo está defendendo. Paulo diz assim, olha, os judeus é isso, os gregos é isso, mas nós que fomos chamados, seja grego, seja judeu, continuaremos a pregar a Cristo crucificado, ainda que seja loucura para uns, ainda que seja uma fábula para uns. Para nós que fomos chamados, levanta a mão e dê glória. Para nós que fomos chamados, aleluia, é o poder de Deus, é a sabedoria de Deus. Cristo é o poder e a sabedoria de Deus. Bendito seja o Senhor para sempre, aleluia. O avivamento na vida daquelas pessoas não existia mais, pois o foco deles era terreno. Preste atenção aqui. O foco deles era terreno. Por isso que o avivamento não existia mais na vida deles. Quando os profetas anunciaram dizendo, olha, a glória da segunda casa será maior que a primeira, mas isso foi para a minoria. A minoria entendeu, a minoria recebeu, a minoria se alegrou, a minoria foi salvo, a minoria viu milagres, sinais e maravilhas e se alegraram no Deus eterno. A minoria entenderam e hoje a minoria estão entendendo. Nós ainda estamos na minoria. Levante a sua mão e dê glórias ao Senhor. Nós somos a minoria. Sabe o que a maioria quer? A maioria se abraça com o mundo, se agarra com o mundo, se suja com o mundo. A maioria quer se sujar. A maioria não se importa com o santo, mas sim com o profano. Preste atenção. Tudo aquilo que os nossos lábios pronunciam, o Deus eterno está escutando, observando, visualizando e classificando. Se você não sabe classificar as coisas, olhe para mim aqui. O Deus eterno sabe classificar todas as coisas. Quando eu faço algo para Deus e esse algo é de fato verdadeiro, o Deus eterno sabe classificar quando isso é verdadeiro. Quando eu faço algo que tem apenas valor de palha, de madeira, de folha seca, o Deus eterno sabe classificar todas as coisas. E a Bíblia diz na primeira carta de Coríntios, no capítulo 3, se não me falha a memória, Paulo diz assim, olha, tudo seremos provados, passará pelo fogo da provação, e aquilo que passar pelo fogo, como ouro, prata, pedra preciosa, que passa pelo fogo e permanece existindo, assim também a minha obra, a tua obra, as nossas obras serão provadas pelo fogo de Deus. E se não for verdadeiro, se não tiver verdade, vai queimar no fogo da justiça do eterno. Bendito seja Deus para sempre. Isso nos ensina, isso nos adverte a classificar as coisas,
Ao invés de ser levados, de nos deixar ser levados, porque fulano faz, eu também posso fazer. Olha lá, fulano fez e não aconteceu nada ainda. Fulana fez, olha lá, está numa boa, não aconteceu nada ainda, não aconteceu nada. Glória a Deus, porque Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, Ele dá a corda para cada um de nós, mas chegará o momento, como diz o baiano, Deus vai puxar a corda e vai deixar de dar corda e vai classificar aquilo que Ele permitiu como que se fosse uma permissão, mas na verdade é uma provação. Olhe para mim, Deus está nos provando todos os dias. Eu disse para o meu filho hoje: filho, nunca deixe de ter medo de Deus, porque o mundo vai te ensinar a não ter medo de Deus, ainda vai fazer comparações ao invés de classificações. É diferente comparações com classificações. Você entendeu? Diga amém. O mundo vai nos impulsionar a fazer comparações. Olha lá, como Asaf, né? Olha lá o ímpio, carro novo, casarão, só vitória. O texto do capítulo 16 de Lucas mostra Lázaro no paraíso, no seio de Abraão, e o rico num fogo do inferno, queimando, as chamas ardendo, e ele diz assim: olha, Senhor, me permita ir voltar lá na minha casa e avisar os meus, para que eles não venham parar no mesmo lugar que eu vim parar. E Abraão diz assim: é impossível você sair daqui para lá e eles de lá para cá. Não dá, porque a palavra de Deus está sendo anunciada. Somos advertidos cada culto, cada palavra, cada mensagem, cada pregação, cada dia que você olha para a Bíblia lá na sua casa empoeirada, desprezada, lá jogada, cada dia que você olha para a Bíblia, uma testemunha contra você está sendo colocada. Cada dia que você despreza, cada dia que nós desprezamos a palavra, o ensinamento da palavra, nós estamos atraindo para si juízos de Deus. Você acha que uma mensagem dessa vai agradar alguém? A mensagem que agrada hoje é: eu vou te dar uma chave de vitória, eu vou te dar uma chave da sua casa, do seu carro. Vem aqui, todo mundo faz a fila para mim orar. E uma profecia para cada um. Essas mensagens que agradam hoje. Ei, eu não fui chamado para isso. Não. Para mim a maior autoridade é a palavra. Para mim a maior profecia é a palavra. Não que eu não creia no dom de profecia, eu creio. Mas o que eu vejo por aí, todo dia o camarada tem uma profecia. Todo dia meu irmão, presta atenção, Bíblia. O profeta Isaías pregou por quase 40 anos a mesma mensagem. Engraçado que Deus não mudou a mensagem dele. Ele pregou a mesma mensagem. Isaías, Eliseu, o profeta Eliseu, os profetas do Antigo Testamento pregaram a mesma mensagem todo dia, todo o tempo do seu ministério. Eu não sei por que as pessoas inventam um monte de balela, um monte de mazelas, e as pessoas vão engolindo goela abaixo e está tudo maravilha, é glória, eita glória. Aqui que eu vi Deus falar, a maior profecia é a palavra. Tem palavra, tem poder de Deus. Não tem palavra, é apenas emocionalismo, e não passa de emocionalismo. Se você quer ser cheio de emocionalismo, vai logo ali que tem alguém dando chave de vitória, carro de vitória e carro de bênção. Aqui não, aqui tem palavra de Deus para você. Sabe uma coisa ímpar da palavra? É mexer comigo, é cutucar o meu ego. A palavra me confronta. A palavra de Deus, ela sempre irá confrontar-nos.
Não espere Deus bajular você. Não. Porque você é tão pecador como eu. Você é tão pecador, tão pequeno, tão pecador, tão inútil, que Deus jamais vai bajular você. Não. Eu preciso de Deus todos os dias. Você precisa de Deus todos os dias. Nós precisamos acordar todos os dias, nos dobrar, nos render, pedir misericórdia, pedir graça, pedir sabedoria, pedir discernimento, pedir ajuda do Espírito de Deus para permanecermos firmes diante de Deus, porque até para permanecer firme eu preciso de Deus. Eu não consigo fazer sozinho a obra de Deus. Se Deus não encontrar espaço em mim para me impulsionar, eu iria para outro lugar, menos para a igreja. Bendito seja o Senhor para sempre. Aleluia. Preste atenção. Aprenda a classificar as coisas e não ficar comparando as coisas. Se você comparar, tem um bandido atribulado que está ali com a vida, entre aspas, melhor do que a minha. Mas ele não tem compromisso com Deus. Não faça comparação. Asaf fez comparação e ele diz no Salmo 70: eu quase que me desviei, estive com o pé no abismo para ser lançado no abismo, mas a misericórdia e a graça do Senhor me fez enxergar. Comparar, o Paulo diz assim: olha, nós não podemos comparar com este mundo aquilo que Deus tem para nós. Se você fizer comparação ao invés de classificação, você vai se perder no caminho. Jesus Cristo em breve vem. Nós não podemos nos perder no caminho. Fomos chamados por Deus para a santificação, para uma vida consagrada, uma vida de abnegação, negando a si mesmo, tomando a sua cruz e seguir o Mestre. A preocupação de Paulo com relação àquelas pessoas que estavam perto dele, ele conseguia classificá-las. Alguém sabe da vida de algum deles? A do apóstolo Paulo nós sabemos. Mas naquela geração, os gregos que Paulo se referia, os judeus que Paulo se referia, aonde estão eles? Paulo se destaca entre eles porque ele sabia fazer classificação. Aprenda pelo amor de Deus a classificar o que é santo e o que é profano, o que Deus ama e o que Deus abomina, o que Deus se agrada e o que Deus odeia. Nós precisamos pensar nisso, focar a nossa vida, o nosso caminhar nisso, porque nada vai passar ileso diante daquele que é o justo juiz e que vê todas as coisas. Oh, glórias ao nome precioso de Jesus para sempre. Você que ouve esta palavra está sendo confrontado por ela e há uma testemunha fiel diante de Deus contra a sua vida. Você que ouve a palavra, aleluia, glória a Deus. Eu já falei muitas vezes isso e vou repetir. Eu me sinto o cara mais honrado da face da terra, porque eu prego a palavra de Deus, simplesmente por isso. A eternidade vai revelar para você o que eu estou falando aqui. E muitos que ouviram as minhas pregações, que foram para o inferno, vão se arrepender porque ouviu a pregação e não se arrependeu. Glória a Deus. Eu vou concluir aqui. A nossa missão como escolhidos por Deus é manter as nossas vidas avivadas no altar, ignorando o mundo e suas armadilhas, negando a nós mesmos todos os dias em novidade de vida, no Espírito Santo
que nos constrange a viver para Deus e com Deus. Fique de pé, por favor. Eu quero ensinar a você a fazer uma classificação. O Espírito de Deus, quando você veste uma roupa que ele não se agrada, ele já logo te fala: isso não está bom. Minha esposa já me conhece. Algumas vezes ela colocou uma roupa e falou: amor, o que tu acha? É eu que vou te avaliar ou é o Espírito de Deus? O Espírito de Deus nos constrange. Quando o Espírito de Deus deixar de me constranger, eu estou mal. Peça misericórdia, porque você está morto. Aquela geração não aceitou a Cristo, porque o foco deles era outro, eles estavam mortos espiritualmente. E se você estiver morto, o Espírito de Deus não vai encontrar espaço para te constranger a nada. Você vai levar a barriga, enfergando a barriga, né? Levando, como é que diz? Empurrando com a barriga, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos. Tem pessoas que carregam, empurram com a barriga há mais de 30 anos, 40 anos, e o camarada não liga para isso. Sabe o que é interessante? O Espírito de Deus não consegue mais constrangê-lo. Por que o Espírito de Deus não consegue mais constrangê-lo? Porque já não há mais vida espiritual ali. Já não há mais vida espiritual ali. E o Espírito de Deus consegue me constranger quando Ele ainda consegue visualizar vida espiritual em mim. Se há uma sequidão, não tem acesso do Espírito de Deus. Se há uma sequidão, pessoal, o Espírito de Deus não consegue mais ter acesso. Bendito seja o Senhor para sempre. E Paulo se revolta com a igreja de Corinto, dizendo: porventura, quem é Apolo, quem sou eu, quem é Cefas, para que vocês fiquem entrando em dissensões, em divisões? Nós temos que olhar para Cristo, autor e consumador da nossa fé. A minha voz já sumiu. Cristo é o nosso alvo. Ele deve ser o autor e consumador da nossa fé. Eu quero finalizar essa palavra, fazer você refletir nesta noite. O problema nunca foi a igreja. Olhe para mim, por favor. O problema nunca foi a igreja. Porque a igreja tem um guia especial. Porque a igreja tem um dono especial, que é Cristo. Porque a igreja tem um guia especial, que é o Espírito Santo. O problema nunca foi da igreja. Nunca foi. O problema é do ser humano. O problema é pessoal. O problema é do homem. O problema é do ser humano. Sempre foi do ser humano, que não consegue se render à palavra, que não consegue classificar as coisas. É tudo a mesma coisa. Se fulano faz, eu também vou fazer. Se deu certo com fulano, comigo também vai dar. Bendito seja o teu nome, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de vocês que ouvem esta palavra. Que cada um de vocês que ouvem essa palavra comece, a partir de hoje, se você ainda não consegue, comece a fazer uma classificação entre você
e tudo aquilo que está ao teu redor. Comece a fazer uma separação, comece a classificar você e tudo aquilo que está ao seu redor. Aleluia. Para que você não seja lançado em condenação junto com o mundo. Lembra do texto da Santa Ceia? Para não sermos condenados com o mundo. Para não sermos condenados com o mundo. É um alerta para não sermos condenados com o mundo. É um alerta de Deus esse texto. Aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. O que mais tem hoje dentro das igrejas é homens e mulheres vivendo no adultério e tomando ceia, vivendo no adultério e cantando, tocando, pregando, fazendo do jeito que eles querem. Olha para mim aqui, a palavra não mudou. Glória a Deus que ela não mudou. Eu posso crer, eu posso acreditar, porque a palavra é fiel. Eu posso crer, eu posso permanecer firme, porque a palavra não mudou. Cristo não muda. Glórias ao nome bendito do Senhor. Quem é sujo, suje-se mais ainda. Mas quem é justo, continue fazendo justiça, porque Ele vem. Vai levar um povo comprometido, zeloso e de boas obras. Graças a Deus que esse texto existe. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Levará um povo zeloso e de boas obras. Não é de más obras, não é aqueles que fazem de qualquer maneira. É zeloso, é de boas obras. Oh, glórias, glórias ao nome bendito de Yeshua para sempre. Aleluia. Bendito seja Deus. Lembre-se disso. A minoria entende esta palavra. Pai amado, eu te glorifico. Te adoro por tua palavra. E peço em favor de cada um que foi impactado por tua palavra nesta noite. Abençoa a vida dos teus filhos, Pai. Manifesta a tua graça, trazendo avivamento, trazendo renovo, trazendo libertação, operando de uma maneira especial na vida de cada um dos teus filhos. Abençoa, eterno Deus. Opera a salvação. Vai ao encontro a todo coração arrependido e traga, Senhor, conforto, traga segurança.